Olá, olá, tudo bem? Aqui estamos nós em mais uma live. Creio que esta é a oitava live do Japonês Criativo. Já foram 2 meses, vejam só, 2 meses. E logo, logo estamos no. Meu Deus do céu, é um presente, de fato. Conseguir produzir 2 meses de lives, gente, é um presente que eu ganho para vocês também. Vocês ganham e eu também ganho. É o purezento, né? O tanjoubi no purezento desu, né? É, o que é o tanjoubi, né? O tanjoubi é o aniversário, tá? É o meu aniversário de fato amanhã, tá? Ashita wa watashi no tanjoubi desu. Na real, tá? Eu tô falando que só no Instagram, tá? Porque no Facebook, infelizmente, deu algum pau aqui na internet aqui em casa, na Wi-Fi, e aí por isso tá zoado. Sinto muito. Aí, por enquanto, eu tô tentando ver se eu reinicio aqui alguma coisa, mas acho que tô usando os dados móveis aqui do meu celular, né, pra não... Já atrasou aqui uns 10 minutos para começar, né? Eu não queria atrasar mais ainda, né? Então, desculpem aí novamente pelo atraso. Tô tentando... Tô aqui tentando ver o que eu consigo fazer uma coisa aqui para poder gerar também no notebook, no Facebook, né? Ainda que, inclusive, quem tiver, tá? Quem pode estar me vendo pelo Facebook, me fala se eventualmente tá tendo uma qualidade ruim, tá? Na questão da qualidade de transmissão. Depois eu vou lá verificar, tá meio ruim, tá? Deixa eu ver. Acho que agora eu consigo melhorar, será? Oi, o Arai Yoga Sensei, o Arai Do Sensei, como é que tá? Opa, acho que agora vai conseguir recuperar aqui. Tava aqui comentando, ai, o Arado, enfim. É, Opa, pois é, você vê. Que coincidência, né? É uma camisa bonita. Kirei na T-shirts desu, né? Kirei na T-shirts, né? Quer dizer T-shirts, né? Vem do inglês, né? Dá pra você deduzir um pouco, né? É, de T-shirt do inglês, né? E T-shirts, né? Então é a versão japonesada do T-shirt, né? Porque é, o japonês mantém então o ti, né, como se fosse o T, o ti nordestino, né? Que eu brinco, né? No Sudeste, regra geral talvez, né, a gente fala bom dia minha tia, né? Dizem no Nordeste que a gente fala chiado, né? Eu sou de São Paulo, né? Ainda que eu já vivo no Nordeste faz já uns 2 anos, né? E muita gente aqui, não todos, né, mas falam puxando pro ti, di, né? Bom dia minha tia, né? Enquanto em São Paulo é bom dia minha tia, né? Falam que em São Paulo o pessoal fala chiado, né? Então, t-shirts, né? Então, o shirt, né, da camiseta, aí a gente fica como, né? Sure, né? Questão que não tem no japonês, né? Opa, peraí, desculpa, eu tô dando um monte de explicação aqui, eu não tô dando a transmissão no Facebook, tá? Foi mal. É, foi mal, né? Na verdade, atrasou um pouco na live hoje, que a minha conexão aqui dentro de casa estava difícil de conseguir rolar. Não sei o que aconteceu, mas demorou um pouco para conseguir a conexão rolar. Então, gomei nasai, sumimasen. Bia-san, yokoso, konbanwa, minasan. Orojin 88. Ah, é o Rodrigo-san. Aqui temos mais de um Seito-san aqui, né? O Gaku-sei, né? Temos Rodrigo-san, Bia-san, temos... quem mais está aqui comigo? Tá a Isabelle-san. E já no caso do Yogadorizo, ou o Arado, seria o meu sensei está aqui também. Vejam só que incrível. Que honra. O meu sensei já está aqui presente, faz várias lives, várias raibu, né, aqui conosco. E é uma grande honra que ele esteja aqui acompanhando a gente também, né? Quem tiver interesse também, procurem aqui. Eu estou inclusive fazendo propaganda dele
por acaso, né? Foi sem querer. Eu não pensei, eu nem fui contratado, nem toquei nada para fazer propaganda do Warai Yoga aqui. Inclusive, um dia eu até fazer uma camiseta em japonês. Que tal, hein? Botar os ideogramas de Warai, de riso, yoga pode escrever em katakana, né? Ou do também, do caminho, né? Assim como eu boto. Não, aqui não tem esse kanji, mas enfim. Mas tem o kanji do, né? De caminho. Tem um caminhozinho, né? No kanji escrito. Aí posso também inventar, né? De montar uma camiseta do Warai do. Ia ser bem divertido, né? Aí sim, fica legal, hein? Pensou? Parceria japonês criativo, o Araido, né? Yoga do riso. Seria bem interessante. Vejam só. O que faz sentido aí, o Rodrigo-san? Não entendi o que faz sentido. Depois você me explica se puder. E eu não consegui começar a live ainda no Facebook. Espera um pouquinho, gente. Que eu tô falando direto aqui no Instagram. Porque eu consegui, pelo 4G pelo menos, né, começar. Mas deixa eu aqui no. Eu tô tentando sempre fazer também nos dois lugares, né? E aí, quem perder em um lugar tem no outro e vice-versa, né? Onde que eu faço a live aqui no Facebook também? Achei, ao vivo. Um momentinho só que tá no Instagram. Instagram. Chotomate kudasai. Só para conseguir soltar aqui. Iniciar a transmissão, usar câmera. Tá, agora sim. Iniciar a transmissão ao vivo. Pronto. Foi mal, gente, desculpa. Pronto. Agora aqui também, gente aqui no Facebook do Japonês Criativo, né? Ou Creativo Japanizo, ou Nihongo Kyoshitsu Souzou, né? Que foi uma sugestão que a gente discutiu com mais profundidade numa outra live, né? Numa outra Araibo, né? Sobre a questão do nome, né? Do nosso canal, né? Japonês Criativo. Podemos imaginar Nihon Creativo Japanizo, porque não existe uma tradução totalmente 100% de criativo em japonês. Existe, né, o souzou, né, mas a ideia de criação ou a ideia de imaginação, né? E depois a gente pode até pensar em brincar mais sobre isso, né? Enfim, então Nihongo Kyoshitsu Souzou ou Creativo Japanizo, né? Então, é isso. Bom, então, saudações aqui, konbanwa, para quem já está então no Facebook. E também continuemos a discussão aqui, quem já estava acompanhando aqui na live no Instagram. Não estar on, estava com os dedos abertos. Ah, sim, de fato, o Facebook não estava aberto mesmo, que eu não tinha conseguido conexão de Wi-Fi suficiente aqui em casa no Facebook, né? Agora, no celular, eu consegui fazer pelo 4G, né? Por isso consegui começar antes no Instagram. Bem, sigamos então, né? Eu estava falando sobre o que mesmo? Agora já me perdi. Mas sobre o Arai Yoga, né? Ou o Araido, né? Caminho do riso. Essas possíveis imaginações que a gente pode inventar de fazer. Inclusive, né? O sensei de Araido, a gente pode até imaginar, a gente fazer uma parceria de fazer você participar aqui com a gente, né? A gente pode até combinar de numa próxima live você estar aqui transmitindo junto comigo alguma coisa, né? Eventualmente eu participo de uma live com você no seu canal, você participa de uma live comigo no meu canal, a gente faz alguns comentários que juntem os dois conceitos, né? Enfim, é uma possibilidade. Quem tiver interesse também. E por quê? Né? Tem a ver? Tem a ver. Por quê? Porque o intuito, né, o método que eu tento trabalhar no lance do japonês criativo, nas minhas aulas particulares, no geral também, e o que eu também tenho tentado passar para os meus colegas colaboradores, né, como o Thiago Bom Tempo Sensei e o Victor Hugo Sensei também. Pois é, estou com uma equipe. Enfim, eles me ajudam bastante, né, ultimamente, e cada vez mais, acredito. É o lance de usar essa criatividade, como diz o nome, né, e de maneira divertida, de maneira, né, que ajude a criar conexões, né. Por isso que eu acho que sim, esse meu mestre
que é o Sandororobo, né? Robo, parece robô, né? Roboto, né? Robô, mas robo. Sandororobo. Ou então, se você quiser traduzir o seu nome, né? Que é um animal de fato, né? Lobo, para o japonês, com ideogramas de lobo, depois até vou te mostrar que a gente usa a palavra okami, certo? Existe inclusive como chama, um post que eu publiquei no meu Instagram e também no meu Facebook faz um tempão atrás, tá? Se vocês forem cavocar lá nos primórdios do canal do Janto Criativo, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver, só para indicar para vocês onde que está, né, a data de publicação. Tem uma lista de animais com um montão de figuras e que inclusive é um dos maiores orgulhos de publicação em rede social, porque ele viralizou de um jeito absurdo. Eu nunca imaginei. Foi uma imagem que eu achei na internet. Infelizmente não achei o crédito, né, para dar inclusive, mas foi bonitinho, né, uma coleção de imagens de animais, tá? E que postei no Facebook, no Instagram. E no Instagram não deu tanto replicação, mas no Facebook, meu Deus do céu. Ô Kami-sama. Olha só. O post é lá de... Achei. Desculpa a demora, Gomen Nasai, né? Mas eu publiquei esse post faz 63 semanas. Em 19 de junho de 2019. Olha só. Já faz 1 ano e 3 meses que eu publiquei esse post, tá? No Facebook, ele viralizou, acho que posso chamar de viralizar porque acho que teve uns 100 compartilhamentos, mais ou menos, tá? Teve muita gente mesmo que compartilhou o post dos animais, da imagem dos animais, que acho tanto no Facebook como no Instagram, na época eu não estava atualizando, não era eu o responsável maior por atualizar a páginas, e sim era a minha colega consultora de redes sociais, caramba, esqueci o nome dela agora, vou me desculpar, vou pedir desculpas, mas depois eu lembro. A filha dela era Natália Kuramoto, e a mãe dela era alguma outra coisa Kuramoto, Gomen Nasai. Mas então daqui, ó, se você olhar lá no post de 9 de junho, tá aqui a dica para vocês também, lá do túnel do tempo, mas imagino que quem está aqui no site, no canal faz pouco tempo acompanhando, não deve ter visto, né, post antigo. Então, aqui ó, Okami, tá? Tá lá Okami, até engraçado, tá? Viu, Sandororobo-san, Sandororobo-sensei, ou invertendo, puxando primeiro pelo sobrenome, depois pelo nome ao modo japonês, né? Okami-sensei, mestre lobo, né? Okami Sandororobo-sensei, né? Então tá lá. Então lobo em japonês é Okami. E é interessante que existe uma coincidência de pronúncia, né? Se você pegar o, tá? Eu não lembro agora os kanjis, mas o pode ser uma pronúncia de grande, tá? Tipo oki, tá? Vai ser grande, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eventualmente tem a ver com isso. Pior que não, é só uma coincidência mesmo, viu? Então, okami, no caso do kanji do lobo, não tem o kanji do grande, tá? Mas a gente pode fazer uma brincadeira para ajudar a lembrar, tá? E também o kami pode ser a ideia de Deus, de fato, tá? Né? Kami-sama, né? Sama é um título de muito respeito, né? Para a pessoa, ou no caso para Deus, tá? E o, de fato, na expressão okami, pode também referir-se a Deus também, né? Com a ideia de grande Deus, grande divindade, né? Deve ser um termo bastante importante para muita gente, né? Então tá aí também para vocês. No caso do okami, usa o ideograma de grande e o ideograma de Deus, né? Que junta a ideia de altar e humildade, né? De falar humildemente com Deus. Essa ideia que acredito que seria, né? Então, lobo, por alguma coincidência do destino, né? Então também pode dar a entender essa ambiguidade, né? De
um grande Deus, né? Enfim. Ahn, ou também uma outra coisa interessante, né, para pensar em coincidência de pronúncia, né, um jogo de palavras, né? Tem muito jogo de palavras no japonês, podemos fazer porque tem muitas palavras que têm pronúncia igual, mas significado e ideograma diferente, né? Por exemplo, grande papel, tá? Então podemos pensar que o Robo Sensei, ele tem um grande papel na nossa sociedade, tá? Podemos pensar assim. Ahn, Ih, caramba. No Facebook vai ficar zoado aparentemente, viu? Porque cortou a conexão ou voltou. Tá offline, né? É. Azar. Então, Facebook vai ficar sem por enquanto, eu acho, e vou me conformar com isso. Poderia até tentar fazer a transmissão também, tentar puxar do roteador do celular, mas deixa pra lá. Já estamos atrapalhando muito quem está no Instagram. Vamos concentrar no Instagram hoje. Ok. Então, o kami, então podemos também pensar uma brincadeira, né? Pensar em kami de papel, né? Onde que a gente também vê a pronúncia de papel, né? Numa palavra famosa, né? Origami, certo? Então, origami é a palavra que eu mais consegui ver, né? De é, desde criança, né? Desde criança eu tenho um livro, é, como chama? Um livro do origami, pô, não lembro, mas lembro que eu tinha 10 anos de idade, tá? Jusai daqui, tá? Só 10 aninhos de idade, mais ou menos isso. E eu fui para a Bienal do Livro com meus pais. É, foi uma experiência muito bonita para mim, bem marcante. Chegar naquele mundo de conhecimento, né, de livros e tal, né? É, e aí eu vi aquele livro, né, Origami, com um montão de orientações, com monta dobradora de papel, né, que é uma escultura, né, em papel, né, da tradição japonesa, né, ficou mundialmente famosa, né, é bem famoso, né. Então, gami, né, vem de kami, tá? É bem curiosa essa coincidência, né, de pronúncia, né. Deixa eu arrumar um pouco a tela aqui, né. Então, origami, né? Então foi uma das minhas primeiras imersões numa cultura japonesa, né? Que eu não tive muito essa cultura japonesa desde criança, do berço, né? Porque meus pais, eles, no caso só meu pai, que é de origem japonesa familiar, né? Geneticamente, né? Minha mãe não, minha mãe tem origem, acho que portuguesa pelos sobrenomes, ainda que a família que eu pesquisei é Brasil esse tempo todo, do que eu pude analisar dos tataravós e tal, mas o meu pai, né, a gente não herdou muito essa questão de tradição japonesa, de falar japonês em casa, de comer comer sushi, comida japonesa, usar hashi, nada disso, né? Somos brasileiros, né, de cultura, né? Mas então essa foi uma das primeiras imersões culturais japonesas que eu tive na minha vida, origami, né? E atenção, não é origami, tá? Uma das coisas que eu mais procuro orientar o aluno, né? Na parte da pronúncia, né? A gente pega muito no português, né? O an, quando a gente tem um a seguindo de m ou n, né? Santos, mancha, etc, né? Então a gente fala origami na adaptação do português, né? Porém, em japonês, né, não existe, então no original é gami, porque não tem an no japonês. E inclusive isso tem uma conexão também com o assunto que eu falei no comecinho da camiseta, né? T-shatsu, tá? T-shatsu, que eu falei da camiseta que eu estou usando do Yoga do Riso, né? Propaganda aqui do meu sensei, foi na verdade espontâneo, tá? Realmente eu nem pensei que eu ia fazer live aqui, aparecer para pessoas que eu não sei quem vão aparecer aqui a cada domingo. Só saí com essa camiseta hoje, que eu acho bonita. Eu comprei essa camiseta no dia da minha formação em Yoga do Riso, né? Em líder de Yoga do Riso, em Recife. Aí, então, T-shatsu, tá explicando como é que te transforma, né? O inglês T-shirt, né? Para T-shatsu, né? Então, no inglês é shirt, no japonês não tem sh, assim como no português origami, né? Então ele transforma o
sh em chá, né? E o ti, né, transforma em t-shirt, né? Então acabou virando tsu, tá legal? É, no caso, quando tem o japonês uma questão de, como dizer, terminar uma palavra com uma consoante muda, né, sozinha, o que, que acontece? A gente tem colocar U geralmente, né? Tipo, com P, não, desculpa, com K, com S, né? Tipo, até teve japonesa que tentou falar em português verbos pensar, falar. Vai botar um R sozinho, tem que botar no japonês, na cabeça japonesa, tem que botar um pensaro, fararu, né? Tem que botar um R com U, por exemplo, né? Não dá pra botar consoante sozinha, né? Nem tem letra para isso em japonês. Só tem letra com sílaba, com consoante e vogal, né? Mas no caso de t-shatsu, né? De t-shirt, aí ficou não dá para botar tu, porque não tem tu, tem tsu, tá? Então, uma outra possibilidade é você colocar tishato, tá? Porque quando tem sons T ou D, a gente pode fazer a adaptação com O, vogal O. Por exemplo, nas palavras Sandra, ficaria Sandora, certo? Porém, por alguma razão do destino, ficou t-shirt como t-shatsu. É um caso bem raro, tá? Geralmente não vão botar o tsu, porque fica bem diferente a de pronúncia, né? Porém, ficou nesse caso, tá? T-shatsu. Eu sei porque eu vejo bastante repetindo nos materiais, né? Então, essa palavra eu estou bem acostumado. No livro Genki, por exemplo, né, que eu uso bastante com os alunos, por exemplo, aparece essa palavra no vocabulário do capítulo 2, eu acho, do Caio Bonpou, né? Gramática e conversação, por exemplo. Certo. E por que falei mesmo de T-Shatsu? Nem lembro mais. Falei que é uma camiseta de... Sim, né? Então, o Ara Yoga, né? O Arado, no T-Shatsu, né? Uma camiseta de yoga do riso. Podemos pensar assim, né? Como uma brincadeira inventada aí, né? Tá. Bem, então, por que eu falei tudo isso aí, gente? Porque a live, tá? Essa Raibo, né? Eu tento sempre fazer de um modo interativo, né? Então, apareceu alguém que traz um conteúdo que para mim é relevante, então eu gosto de tentar usar isso como um gatilho, né? Como um assunto, né? Porque assim fica uma coisa bem prática, né? Uma coisa bem assim viva, né? Eu realmente não preparo as lives, tá? Essas lives não preparo. E fica uma coisa assim, eu acho que interessante, porque eu não sei do que eu vou falar. Eu discuto os assuntos que vão aparecendo, né? No caso, camiseta, né? O Sandro o Kami comentou, né? Eu comentei da minha relação com ele, comentei da discussão da relação que eu vejo do meu método japonês criativo com o yoga do riso e assim por diante, né? E vai. Bom, também comentei, né? Ah, sim, e claro, também uma parte que já é prevista nessas lives, né? É a parte do posts da semana, né? Que inclusive agora vão começar a bombar mais, tá? Porque eu acabei de contratar, sim, a equipe do japonês criativo está crescendo. A Gillian, desculpa o nome dela, não sei falar direito, Gillian Kanashima. Desculpa se não podia falar o nome dela, mas espero que tudo bem. É, até pedi para botar, se ela queria botar no nome do site, né, depois, e acho que ela aceitou aparentemente, então acho que tudo bem. Depois vai ser público mesmo. Não vou mais ser eu que vai produzir totalmente o conteúdo dos posts aqui do Japonês Criativo, tá? No Facebook e Instagram. Claro, a live não tem como eu, que estou aqui, né, aparecendo e fazendo, né? Mas os posts, né, vai ser uma parceria com ela, né? A Kanashima-san. Eu procurei alguém que fosse gestor de mídias sociais, né, e marketing, né? E alguém que entendesse do assunto.
E encontrei ela. E por que que eu escolhi ela, né? Porque ela também conhece algo de Nihongo, né, de japonês. Assim, foi o grande diferencial, né, que me fez escolher ela, né? Tem um montão de gente nessa área de entendidos de redes sociais e tal, né? E marketing, mas para mim o grande diferencial foi ela, né? Que também tem noções de Nihongo, sabe escrever pronúncia hiragana, katakana, a, consegue produzir kanjis também, né? A partir do que a gente mandar. E, enfim, inclusive o post da semana sobre é, estações do ano, né? Ou seja, Kisetsu, né? Kisetsu também pode falar como de pensar em quebrar essa palavra, né? Ki de um período e setsu de um corte, né? Então vai cortando o ano em períodos, né? Me parece que essa aqui era o entendimento desses ideogramas, né? Kisetsu. Enfim, esse ki tem a ver com o período mesmo, uma estação, né? Enfim. E o setsu com um corte, né? Tem até um kanji bambuzinho no meio. Tem a ver com uma seção, né? Uma parte, uma estação. Enfim, os dois kanjis juntos vão dar essa ideia de um período, né? Uma parte, né? Do ano. Kisetsu, tá? Estações do ano. E se eu estiver falando muito rápido, tá? Por gentileza, porque eu realmente, quando era criança, eu falava rápido demais, tá? Então, até hoje, tem vezes que não sei se eu falo rápido demais da conta e não vão me entender. Claro que no dia a dia, a resposta que eu tenho com os alunos é mais fácil, né? Que é aula ao vivo, um para um e tal, né? Eu consigo olhar na cara do aluno se tá me entendendo ou não tá. E aí eu consigo dosar, né, a minha articulação vocal, né, para ficar bem compreensível, né? Mas agora, numa live, né, então eu dependo do retorno, né, do feedback de vocês, tá? Então, caso eu esteja falando coisas que não esteja dando para entender direito, me avisa, tá legal? Por gentileza. É um negócio meio novo para mim ainda de fazer essas raibo, né, essas lives, mas já são 2 meses e pouco, né? Então já é um tempinho aí de caminhada, mas eu ainda me considero bastante ignorante, né? Nesse tipo de coisa. Ainda que, claro, né, no começo estava doki, 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 né, no coração, né? Agora tá cada vez mais naturaro, mais natural, né? Essa coisa. Pois é, fala assim mesmo, tá? Realmente teve professor que eu comentei sobre isso e essa palavra é usada, naturaro. Vou até depois pesquisar para ver se tem outras maneiras, né, de falar, de tá uma coisa natural, né? Porque é estranho, né? Toda hora tem palavras em japonês que vêm do inglês, vêm de outras línguas, né? É estranho, né? Tipo, dá para também usar, acredito que shizen, né, que é espontaneamente, né? Shizen de natureza, né, que a gente utiliza mesmo para falar da natureza, né, dos rios, né, das árvores, né, do sol e assim por diante, né? Então, creio que também seria também essa uma possibilidade, né? Shizen, né, naturalmente, espontaneamente, né? Mas uma coisa que eu vou ainda depois aprofundar um pouco mais é verificar qual dos termos que seria mais natural, mais normalmente utilizado, né? Mas a princípio esses dois certamente seriam compreensíveis, né? Nessa situação. Então é isso, né? Cada vez mais, né? Como é que fala? Eu consigo falar aqui nessas Raibo, né? Com mais naturalidade, né? Que mais aqui que eu falar? Ah, sim. Será que aqui no Instagram, no Facebook, conseguiu voltar? Deixa eu ver se consigo aqui, como tem um pouquinho assim ainda de tempo aqui, vou tentar soltar de novo aqui no a live do Facebook. Vamos ver. Vou tentar, né? Vamos ver. Acho que a conexão aqui voltou um pouquinho. Vamos ver. Pronto. Mandei. 1, 2, 3. Pronto, foi. Acho que tá indo. Tá. Então é isso. E que mais, né? Tá falando sobre ser espontâneo em 9 meses, né? 9 meses não, desculpa. 9 semanas, né? Isso aqui é a nona semana.
Kokonotsume, né? Kokonotsume. Kokonotsume, né? É a nona live, né? Kokonotsume no Raibu, né? Kokonotsu, né? Então tem a ver com contagem, né? De 9, né? 9 coisas, tá? Eu penso em 9, tipo, imagino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Imagino esse formato de tipo um quadrado, né? Um cubo firme, como se fosse um coco, tá? Então assim que eu tento conectar a ideia de imaginar que é um coconutsu, né? Como se fosse um coco em 9 partes, tá? Kokonotsu me. O me, que é o kanji do olho, também a gente usa para indicar ordenação, tá? Então por isso que é a nona live. Kokonotsu me no Raibu, tá? No Raibu. Então, dan dan aos poucos, essa palavra bonitinha, né? Dan dan aos poucos, né? Skoshi zutsu, tá? Skoshi zutsu, aos poucos, também outra palavra interessante, né? Aos poucos. Skoshi é pouco e zutsu, né? Vai indo, tá? Então, pouco vai, pouco vai, né? Skoshi zutsu, também é uma expressão bem legal para a gente dar a entender de aos poucos alguma coisa vai acontecendo, né? Então, skoshi zutsu, né? Shinzen ni narimasu, né? Aos poucos fica mais natural, né? Eu falar aqui nesse esquema de para quem não sei, quem tiver tá valendo, e eu tento conversar olhando para mim mesmo, que eu não vejo vocês, infelizmente, né? Como no caso quando eu faço aulas e falo com os alunos, né? E aí a gente consegue se ver, eu consigo captar a expressão da pessoa, né? Se está entendendo se não está, se está gostando não está, está com sono não está, se está divertido não está, né? Se achou que a piada infame que eu fiz foi infame demais. Enfim, né? O Jairo Tonsan, né, que é um dos meus alunos mais antigos, né, às vezes tinha essa coisa comigo, e eu tinha medo até de que eu exagerei na piada infame, mas aparentemente, como não me demitiu ainda, então ele tem aprovado, no fim das contas, o meu método. Então, Skoshi Zutsu, aos poucos, Shinzen ni narimasu, né? Ou Moto naturaru ni narimasu, né? Fica mais natural, né? E, enfim, e no comecinho da live, né? Provavelmente muita gente não estava aqui quando eu comentei. Bom, não tem como escapar direito, né? E na real eu tento evitar de falar essas coisas. Vocês têm vontade até de excluir do Facebook a informação, mas vai. Ashita wa watashi no tanjoubi desu. Né? É uma data comemorativa, né? Yuai desu, né? De comemoração. O que é watashi no tanjoubi, né? Watashi de eu, watashi no de meu, né? E tanjoubi de aniversário, tá? De tanjou, né? Que marca, né? E o bi de dia, né? Um dia marcante do nascimento, tá? Se quiserem me dar feliz aniversário, né? Ou para quem mais estiver a seu redor, né? Que faça aniversário esses tempos, né? O tanjoubi omedetou, o tanjoubi, né? De aniversário, né? Dia de marcação do nascimento, né? Da vida, algo assim. E omedetou de parabéns, tá? Pode também completar o omedetou com gozaimasu, tá? Que o gozaimasu a gente usa muito para caprichar mais, né, na expressão. Tanto no ohayou, né, um bom dia, pode virar um ohayou gozaimasu, né? Ohayou, bom dia, né? Ohayou gozaimasu, né? Pode virar um bom dia ainda mais poderoso, né? Um bom dia mais bonito ainda, né? Mais formal ou mais caprichado, enfim, né? E o gozaimasu também pode encaixar com outras expressões, né? Como também esse omedetou ou omedetou gozaimasu, tá? Que o gozaimasu tem cara de verbo, né? Acaba com mas, acaba com cara de verbo, né? Na forma polida, que é da forma infinitiva gozaru. Se você for ver no dicionário o que é gozaru, tá? Você vai ver a ideia de verbo ser, tá?
mas é um verbo ser especial, na forma ultra polida, tá? Bem tene, tá? Mais formal, tá? Que mais que eu quero notar aqui? Deixa eu ver. Tene, gozado, tá? Parece que isso aqui é um sonkeigo, né? Eu vou confirmar depois, mas parece que é. Tanto que eu falo o omedetou gozaimasu para o parabéns para outra pessoa, né? Eu falo o ohayou gozaimasu para dar bom dia para outra pessoa. Não estou falando sobre mim. Eu não estou me deixando humilde. Eu estou querendo, nesse objetivo, louvar a outra pessoa. Estou tentando elevar a outra pessoa, tá? É uma coisa interessante do japonês, essa coisa de louvar o outro, de elevar o outro. Existe gramática para isso no japonês, tá? O nome disso é sonkeigo, tá? E kenjougo, né? Kenjougo. Para diferenciar, tá? É uma gramática da humildade. Pois é, gente, isso existe. Para você ver o quanto que é interessante no japonês a gente incorporar, né? E entender a cultura japonesa, né? As línguas, elas têm cultura que está conectada com o idioma, com as regras da palavra, né? Então é bem interessante a gente também estar ciente, né, do bunka, né, da cultura, do shukan, né, dos costumes, dos hábitos, né, desse povo que está utilizando esse idioma, né, para a gente conseguir verificar a importância de algumas coisas que tem no idioma e não tem no outro. Tipo, a gente não tem no português ou no inglês, me parece, né, uma gramática específica para falar de maneira humilde sobre si ou para falar de maneira mais louvativa, mais elevadora do outro, né? Com confete em cima do outro. Uma coisa que no japonês é importante, né? Para vocês tentarem lembrar do Sonkeigo e Kenjougo, tá? Que eu confundi bastante anteriormente, então tinha que inventar algum mnemônico, né? Algum método para memorização dessa diferença. E como é que eu fiz? Eu pensei que, bom, desculpa quem não manja, quem não gosta de anime, né, de mangá, né, mas eu sei que nem todo mundo que quer aprender japonês gosta, né, dessa coisa de otaku, né, que inclusive otaku talvez tenha a ver com casa, né, porque otaku também tem a ver com casa. Então, otaku é quem fica muito em casa, né, um CDF, nerd. Ele não fica saindo de casa tanto, né, a não ser que for pra convenção de RPG, convenção de anime, de sei lá o que. Eu vou até pensar melhor sobre isso. Se é uma coincidência apenas esse ou otaku, o termo também pode. Porque otaku me parece que é katakana, mas tem um outro otaku que vem da letra japonesa mesmo para se referir de maneira formal, educada, né, da casa de alguém, né? Então tem o na frente para indicar essa polidez, né? Então alguém que fica muito em casa. É o cara que fica em casa, né? O otaku. É o cara da casa, né? O nerd, né? Oi, Paulina-san, né? Kamaru-fo-san, né? Yokoso, konbanwa. Estamos com pouco tempo para acabar nossa raibu de hoje, né? Nossa Kokonotsume, nossa nona live de hoje. Mas espero que você aproveite esse finalzinho e que também depois você possa, né, voltar, né? Que acho que vai ficar gravado. Ao menos, ultimamente, está dando certo isso e tá dando, assim que acaba a live, fica gravada, né? Quando você publicar e fica gravada aí no sistema do Instagram, né? Só no Facebook que deu pau uma boa parte do tempo, mas parece que voltou agora, né? Então, qual que é o... Desculpa cortar às vezes, porque realmente tento, né, saudar as pessoas que aparecem, né? Para ter uma interação bacana com vocês. Então, mas eu não perco, tá? Eu anoto e não perco o fio da meada. Então, Sonkeigo, tá? Eu penso... não, antes de eu falar no Kenjougo, tá? O Kenjougo, eu não perco, né, a conexão, que eu penso em alguém humilde, tá? Então, Kenjougo vai ser, por exemplo, eu falar da minha mãe para os outros, do meu pai para os outros, da minha família para os outros, tá? Por mais que, claro, seja importante louvar também a própria família e falar com respeito da sua própria família, né? Mas no japonês entende-se que se algo é seu,
você fala dessa sua coisa de maneira humilde diante dos outros, tá? Então, daí que você fala com palavras diferentes se é uma mãe do outro ou se é a sua mãe, se é um pai do outro ou se é o seu pai, tá? Então, muita gente talvez conheça a ideia Opsu Raisu-san. Então, Yokoso-san, Yokoso, konbanwa, né? Então, Chichi, né? Meu pai, Haha, minha mãe, tá? São termos, creio que então, Kenjō-go, que é vocabulário, gramática humilde, né? Porque você não vai ficar se falando com tanto orgulho assim dos seus pais para os outros, de nada que é seu, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas é isso, tá? Se está no seu setor, você vai procurar ser humilde. Não vai levantar a bola. Mas se você está falando de algo que é dos outros, a mãe do outro, o pai do outro, né? Você vai falar com mais respeito no japonês. Tá? Isso está incluído na própria gramática japonesa, tá? E chama Kenjō-go, essa humildade de falar sobre coisas de si próprio, do seu próprio universo, tá? Em relação ao outro, tá? E o mnemônico eu pensei no Ken da Barbie. Esse não é muito otaku, né? É mais popular mesmo, né? Que é só um carinha qualquer, né? Namoradinho de uma patricinha aí, né? A Barbie-san. Bárbara-san, né? Barbie deve vir de Bárbara, né? Nossa, eu tô com 3 Bárbaras na minha vida ultimamente. 2 alunas, Bárbara, aluna minha de faz uns meio ano já, outra Bárbara, que também é aluna, e de Portugal, e uma outra Bárbara ainda que eu não lembro mais. Puxa, desculpa. Enfim, tá falando o que mesmo? Sobre o Ken, né? Então, e um outro Ken é o Ken do Street Fighter, né? Então, não sei se as meninas, não quero ser preconceituoso, né? Mas eu achava que geralmente mais os meninos que eram mais apegados, né, a esses jogos de luta e pancadaria, né? Eu mesmo adorava Street Fighter quando eu era criança, não era tão viciado assim, mas eu gostava, né? Com E-Honda, né, que era um japonês dos lutadores, o Ryu também, né? E um dos lutadores era o Ken, né? Que era um cara que era um lutador bem parecido com o Ryu, né? O Ryu, karateca e tudo mais, mas era americano, né? Pelo que eu me lembro, loirinho e tal, com uma roupa vermelha. Era não sei se parceiro, companheiro ou rival do Ryu, né? Mas na minha opinião, né, na minha percepção, ele era sempre um secundário em comparação com o Ryu, né? Enfim, e aí por isso que eu associo, né, Kenjō-go com algo mais humilde, porque é mais de menor calão, de inferior, tá? E também pode brincar com a ideia que parece a frase quem jogou, né? Quem jogou essa coisa no chão? Então dá para pensar assim, né? Também é uma coisa que parece mais para baixo, né? Que mais? Então falar de haha, minha mãe, ao invés de okasan, né, que é algo mais elevado, né, para falar da mãe dos outros, para falar com a sua própria mãe também, né? E chichi, né, um kenjō-go que é mais humilde para falar do seu próprio pai, em comparação com a mãe, com o pai dos outros, que fala oto-san, né, com mais elevando ele, né? Ou também para falar com o seu próprio pai também, tá? Para falar com ele diretamente, a gente usa também, né, a versão diferente, não humilde, tá? Você vai falar com o seu pai com respeito, para falar com ele diretamente, tá? E o outro termo que se usa no japonês para falar desse tipo de gramática, né, que é outro lado, é o lado elevativo, né, louvando o outro, né, botando o cara para cima, é o sonkeigo, tá? Então, son, eu vou lembrar de quem? Eu penso também na cultura pop do Goku, tá? Do Dragon Ball Z, tá? Doragon Boru
Tsukamose Doragon Boru. Também tem um post, tá? De não tanto tempo atrás, que também falo do Dragon Ball, viu? Doragon Boru. Quem tiver interesse em anime e coisa do tipo aí de otaku, né? Pode ter certeza que eu vou estar sempre colocando umas coisinhas aqui, ó. Até achei aqui, ó. Até já comentei sobre antes. Publiquei no dia, faz 8 semanas. Logo, praticamente, que eu comecei as lives, né? Publiquei no dia 9 de julho, né? Ou seja, Shichigatsu Kokonoka, tá? Tsukamose Doragon Boru, começando a música, né, de abertura, né? E por que tem a ver, né? Pô, a questão é que começa, o nome do Goku, que eu me lembro, né, era Son Goku, né? Não era só Goku, era Son Goku, tá? O som, né? Porque ele fala Kamehameha, né? Pode pensar assim, é um som de poder que ele tá aí lançando, né? Dá para também pensar dessa maneira. Então, muito poderoso, tá? Ou seja, a questão é o seguinte, né, da brincadeira. Então, pensar que o Goku, em vários comparativos que a gente vê por aí na internet, como nos vídeos do Ei Nerd, né? Eu sou grande fã do Ei Nerd, né? Um grande empresário, inclusive, e empreendedor. Eu soube dessa parte dele mais depois. Ele tem trocentos mil, milhões, sei lá, de seguidores num canal de cultura pop, né? Fala muito sobre cultura pop japonesa, mas também fala de outras culturas pop também, né? Como Vingadores, etc. Também super-heróis americanos, né? Não tô tão viciado assim ultimamente nessas coisas, mas desde criança, né? Eu gosto, então às vezes eu gosto de acompanhar. Um dia quero ter uma participação com numa live ou num vídeo desse cara, que eu vou ficar muito feliz. Quem sabe, né? Tô falando aqui, não, ó, hoje é meu aniversário, né? Quem sabe ele tá me assistindo, ou alguém passa esse vídeo pra ele, né? E aí ele topa, né? De me convidar para participar de um vídeo dele, ou até de participar de uma live aqui comigo, né? Só um sonhozinho por enquanto, né? Um Yume, né? Enfim, então é isso, tá? Então o Son Keigo, né? Poderoso, né? Assim, ele fala que ele comparando vários, né? Vezes os vários personagens de vários animes ou outros cultura pop, né? Também americanos, Super-Homem, não sei das quantas. Frequentemente o Goku é um dos mais top da galáxia, né? Que consegue ter um poder assim galáctico mesmo, né? De destruir, né, muita coisa, né? De arrebentar pra caramba, né? Mover planetas, né? Algo do gênero, né? Então, ainda que no começo da história a gente acompanha desde criancinha, pequenininho, né? Mas mesmo assim, poderosão desde o começo, né? Inclusive aprende rapidinho lá com o mestre Kame, né? O Kamehameha, né? E, inclusive, mestre Kame, que vem de tartaruga mesmo, né? Bem interessante isso, por sinal. Até comentei com nesses dias, né? O Kame, né? Tem muito a ver com o que aparece no desenho animado, né? Que ele não sei porquê direito, mas ele carrega nas costas uma casca de tartaruga. Espero que não seja uma casca de verdade ou que ele matou, porque ele até tem um amigo tartaruga, né? Que fala bem velhinho, né? Sei lá, um amigo tartaruga grandão assim, né? Macho, aparentemente, e que acompanha ele também nas histórias, né? Bastante, na casa onde ele mora, numa ilha. O mestre Kame. E aí, também é interessante que deu o nome pro golpe bem poderoso e famoso do seu pupilo, né? Do seu, né? Orientando, né? Nome de mestrado, doutorado, pro seu aluno, né? De poder, de magia e tal, o Goku, ou Son Goku, para lembrar do Son Keigo, poderosão, né? O Kamehameha! Oi, Moto-san, minha maninha, super devo pra ela. Nossa, gente, bombou pra caramba, né? Meus seguidores ultimamente aqui no canal, e tudo graças a ela, né? Domo arigatou gozaimashita, Imoto-san, tá? A gente fala isso aí quando é um obrigado pra caramba mesmo, tá? É tipo isso, um mega power obrigado.
domo arigatou gozaimashita, tá? Tem um domo só, tipo um valeu. Tem um arigatou, obrigado. Tem um arigatou gozaimasu, que é um muito obrigado, né, por exemplo. Mas um domo arigatou gozaimashita é um mega power muito obrigado para minha maninha, porque ela, não sei, né, por amor, né, de irmãzinhos, né, que ela tá fazendo um baita trabalho de divulgação aqui do canal, né, aqui sobre nossa cultura japonesa, nossa língua japonesa. É, e então, muito valeu e domo arigatou para ela, né? E espero que com essas intervenções que comento para vocês, não achem ruim, né? Que são coisas que são espontâneas, mas que trazem sempre algum conhecimento, né, de Nihongo, de japonês para vocês, tá? Mas enfim, só para tentar completar aqui a história do Mestre Kame, que na real até dá para eu tenho que acabar a live logo logo, né? Porque acho que a gente já está estourando o tempo logo logo, né? Mas como a gente atrasou um pouquinho para começar devido à falha de conexão aqui do comecinho da live, né? E aí começou acho que umas 6h10 mais ou menos. Então acho que dá tempo ainda de falar mais um pouquinho. Se for pesquisar, tá? O ideograma, o kanji que aparece no site não, na camiseta, né, na roupa do Goku, do Son Goku, né, que é o protagonista do Dragon Ball, o Dragon Ball, é o ideograma de tartaruga, tá? É interessante. Porra, X, né? Um super-herói lá, poderosão, e tem um ideograma de tartaruga na camiseta dele. É bem engraçado, né? É... Pois é, Bia-san. É bonito isso, né? Você que é Okasa, né? Mamãe, né? Deve valorizar bastante essa questão, né? Você vê que engraçado. Estou contando aqui da minha vida, né, pessoal, para todo mundo aqui. Sei lá quem que tá vendo, né? Acompanhando. Mas eu acho que assim é gostoso, né? Que fica uma coisa mais natural. Eu não estou só copiando o texto de um livro e falando para vocês, né? Que é uma coisa muito fria, né? Tsumetai. Eu estou realmente aqui me abrindo para vocês, né? Tipo, eu nunca gostei muito desse papo de ser youtuber, de você se expor muito assim na rede, né? Porém, para esse fim de explicar um conhecimento de japonês, de idioma, né? Eu tenho sentido que vale a pena você incluir informações, né? Sobre, sei lá, coisa do dia a dia, né? Da sua vida, né? Meus alunos, por exemplo, eu sei da vida deles toda. É engraçado, né? Porque não é que eu quero ser um bisbilhotão, né? Quero bisbilhotar a vida de todo mundo, né? É a questão só que para o idioma fazer sentido, você tem que usar ele na prática. Você vai usar para a sua vida. Você vai usar para fazer perguntas se você faz esporte, você dorme que horas, você gosta de do quê, né? Enfim. Então eu sei da vida dos meus alunos, mas não sabe da minha vida, né? E nesse processo de fazer essas lives aqui, também acaba sendo, né, me expondo pro mundo. Enfim, foda-se. Azar, né? Shogunai, não tem jeito. É, porque eu tô aqui expondo minha maneira de fazer acontecer, né? Esse compartilhar, né, do conhecimento dessa nossa língua japonesa, né? Que a gente está aqui é porque você tem algum interesse nela, né? Tá? Então acho que se eu falo coisas, né, dessa maneira, mais naturais, que tem a ver comigo, ou com quem apareça aqui também espontaneamente, fica mais natural, né? Mais shizen, naturário, né? Então, por isso, não estou me expondo aqui, assim, né, porque eu sou vaidoso. Talvez também seja, vai. Mas não é esse o principal motivo, tá? Ou para eu conseguir inventar uma boa justificativa, né? Aí vocês avaliam se tá colando, né? Enfim, né? Isso aí, até o Rodrigo-san escreveu, né? Domo arigatou gozaimasu. Muito bem. Na real, eu também falei gozaimashita no passado, né? Também dá para ser assim. Domo arigatou gozaimasu, ou também domo arigatou gozaimashita, né? A diferença apenas com gozaimashita fica mais comprido, dá mais trabalho para falar, e também dá um toque de passado, né? Então, obrigado por algo que foi feito, né? Aí o show, né? Lembra do show Mate Kudasai? Hein, aí o Rodrigo-san, né? Uma coisa que tal pai,
Tal mãe, tal filho, né? Os dois têm show, 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 né? É, uma vez, né, tanto falar show, show, né? Aí, tipo, show, né? Beleza, bacana, entendi, saquei, legal. Mas aí uma vez que o Rodrigo-san me falou show 2 vezes, show, show, aí eu achei que tava já falando em japonês, a palavra que é show, show, que usa para um pouquinho. Por exemplo, falar show, show, omachi kudasai, né? É um vocabulário comum para falar por funcionários, né, trabalhadores, né, de serviço público, por exemplo, né, ou outros lugares, né, de maneira bem polida, né. Então, show, show. Aí, hã? É japonês que falou? Não, não era. Era. Não tinha nada a ver. Era só show, do inglês, né? Show de mostrar, ou de show, né? Enfim, de show, né? Um espetáculo, né? Que fala em português assim mesmo, né? Tipo, que legal, show, bacana, da hora, né? Enfim. Né? Então essas brincadeiras, né, são engraçadas, né? Tem vezes que eu faço brincadeiras, né, para as conexões entre palavras por coincidência de idiomas de propósito, né, para juntar e lembrar. Tem vezes que acaba sendo meio que realmente por acaso, né, que acontece, né, que brota, né? Bom, gente, tá realmente acabando aqui o tempo aqui. Eu nem sei quanto tempo que já foi de Instagram, né, porque acho que logo já vai, eu vou ser expulso aqui da live, né, automaticamente. O meu propósito era fazer as lives por volta de 45 minutos. Mas hoje empolguei demais, enfim, foi. No fim, nem falei muito das estações do ano, né? As Kisetsu, só citei, né? É, mas fica aí, tá? Então, obrigado por vocês. Vocês são meu presente, meu presente de Tanjobi, né? Meu presente de aniversário, tá? Que é amanhã, ashita. É, vocês são meu presente. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo, interagindo comigo, tá? É, então, e omedetou, né? Parabéns por vocês se engajarem na cultura japonesa, na língua japonesa, tá? Eu fico muito feliz com a empolgação de vocês, fico muito feliz nos últimos anos de ver as pessoas que têm se interessado muito pelo idioma japonês, tá? Fico muito bem feliz com isso, tá? Então, arigatou gozaimasu para cada um de vocês, pela presença aí, tá? Pela participação, pela interação, porque Araibo, né, nossa live não é sem graça se não tem gente participando, interagindo junto, né, falando, né, aí fica sem graça, mas Sumaranai, né, outro post também comentei, chato, sem graça, tedioso, fica chato, né. Agora, com vocês aqui participando junto, aí fica legal, né, então já são 9 semanas, né, mais de 2 meses aqui juntos, né, aqui então participando, tal, praticando, interagindo, né, fica bem interessante. Então, vocês são o meu presente, né, o meu presente de Tanjobi, né? Então, arigatou, né? E mata raishu, tá? Mata raishu, Bia-san já aprendeu, né? Mata raishu, até semana que vem. Né, até a próxima live, né? Maishu, toda semana, Nichiyobi, né? Domingos, dia do sol. Né? Espero que tenham aproveitado bem o sol de hoje, né? Aqui em Tohoku, né, na Paraíba, no Nordeste, também tivemos um sol bacana. Sempre temos, mas enfim. Tenho inveja quem não sai no Nordeste. E é isso, gente. Então, Mataraishu, né? Matané, já, né? Povo do Facebook, povo do Instagram, já, né?